Eu quero convidar agora para a nossa quinta palestra, né? O doutor Bernardo Moreira. Como? Desculpe, aqui, eu cometi um erro aqui. O senhor Mário José Deon Santiago. Ele falará para nós sobre ações estratégicas da Receita Federal do Brasil. Ele é o nosso superintendente da 6ª região da Receita Federal. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Desculpa ter trocado. Que isso? Faz favor. E cortou as beiradas. Posso falar ali? Pode, aonde você quiser. A Receita Federal tem prestígio. Mas, deixa eu falar uma coisa. Alô? Não, eu quero falar mesmo, ficar igual o Roberto Carlos. Como é que liga isso aqui? Alô? Agora sim. Professor Sérgio, tá brincando com ele, é meu muso inspirador. Recentemente dividimos uma mesa de congresso e ele falou, ainda bem que eu publiquei meu artigo tem 2 dias, né? Que a gente estava falando na mesma linha, mas ele foi muito além do que eu pensei e eu ando com uma pastinha e seu artigo lá dentro está todo grifado. Cara, que honra estar contigo e que honra ter sido convidado pela FIENG. Por um triz eu não ia poder vir, cheguei de cá, superintendente adjunto. Hoje a gente esteve às voltas com mais uma etapa da Operação Lava Jato, Operação Capitu. Capitu porque ninguém sabe se Capitu traiu ou não o Bentinho. Ninguém sabe quem foi traído em algumas delações. E eu estou desde as 3h30 da manhã de pé, tive que botar uma tropa de 52 auditores e analistas na rua hoje de manhã. Mas vamos lá, cara, é uma oportunidade única e honrosa demais estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, vamos lá. O tema que me passaram aqui, ações estratégicas da Receita Federal do Brasil. Era tão fácil que eu falei, essa aqui, ou eu, né, ou alguém falando, porque é o nosso métier. Especialmente porque, no ano passado, eu fui convidado pelo professor Walter Lobato para falar exatamente disso no Congresso de Direito Tributário da Bradet, mas então os slides estão até prontos, é só mudar os gráficos. Não sobrou um único slide igual, a não ser o nosso mapa estratégico. Então, vamos lá. Não dá para falar de planejamento estratégico da Receita Federal sem esse trem aí, o mapa estratégico da Receita. Mapa estratégico é uma construção. Então, a gente lê de baixo para cima, é igual fazer uma casa. O que está embaixo são os alicerces, né? E os nossos alicerces são os nossos valores. Está lá, respeito ao cidadão, integridade, lealdade, constituição, legalidade, profissionalismo, transparência. Mas se fosse para apresentar o nosso mapa estratégico, eu não precisaria estar aqui, né? Vocês entravam no site da Receita, isso está lá. A gente resolveu dar uma traduzida nisso, assim, de um jeitinho bem mais fácil de entender. Como hoje nós estamos inspirados pela Lava Jato e seguindo o modelo do pessoal de Curitiba, que aqui a gente fala, temos que ser íntegros, transparentes, temos que garantir a arrecadação, facilitar e garantir o comércio internacional. Galera, Receita Federal existe para garantir a arrecadação. Lembra desse slide? Tá lembrando? Pronto. Inspirado naquele pessoal de Curitiba. Todo o resto é como a gente vai fazer isso, né? Quais são os nossos limites? Quais são as nossas possibilidades? Eu escolhi 3 pontinhos para a gente focar, porque eu teria 40 minutos, mas diante da eloquência do Sérgio, eu devo ter uns 20 minutos, né? Já sabendo disso, olha aqui, eu peguei 3 pontos que, num primeiro momento, assim, parece que se chocam, né? Olha lá. Garantir a arrecadação
combatendo o contrabando, o descaminho e a sonegação, melhorando o ambiente de negócios e reduzindo litígios. Por que parece antinômico ou parece que se choca? Nós temos uma equação aqui, ó. Como garantir a arrecadação, combatendo a sonegação, com a efetiva redução de litígios e ainda contribuindo para a melhoria do ambiente de negócio e a competitividade do país. Por que eu coloquei isso? Porque está no nosso mapa estratégico. Está lá como objetivo de processo reduzir litígio com ênfase na prevenção. Está lá como objetivo de resultado, que é o mais alto nível da nossa estratégia, que é contribuir para a melhoria do ambiente de negócio do país. E está lá como objetivo de processo também combater a sonegação, o descaminho, o contrabando, mas especialmente a sonegação, e isso tudo para garantir a arrecadação. Quer dizer, é uma equação difícil da gente resolver. Especialmente quando a gente tem esse cenário aí. Primeiro, um mundo de contribuintes, né? Olha lá, só de contribuintes diferenciados são gigantescos, são aqueles que todos nós sonhamos, que é todo mundo advogado, né? Ou contabilista, ou administrador, é isso? Todo mundo sonhava em trabalhar para esses caras, né? Banco Bradesco, Peugeot, Volkswagen, Votorantim, né? Grandes indústrias farmacêuticas, são esses contribuintes gigantes, né? 8.885. Além disso, nós temos mais 24 mil contribuintes, pessoas jurídicas médias. E, para a gente ser um pouco mais delicado e não chamar os caras de pequenos, mais 1.600.000 contribuintes, que a gente chama de pequenos contribuintes ou demais pessoas jurídicas. E, além disso, 3.700.000 optantes pelo Simples Nacional e 2.100.000 microempreendedores individuais. Olha lá, 26 milhões de declarantes pessoas físicas. Esse ano nós vamos bater isso com facilidade. Dentro desses 26 milhões, 5 mil pessoas físicas diferenciadas, provavelmente não tem nenhum deles aqui dentro dessa sala, infelizmente. São os ultra ricos. Quer dizer, é um universo enorme de contribuintes que a gente não pode tirar os olhos de um único sequer. O que mais? Um modelo tributário que não é culpa minha, doutor Sérgio. Isso é produção legislativa, foge à minha competência, mas baseado no tal lançamento por homologação. Você deu uma malhada nesse trem. Olha lá. O contribuinte apura o tributo, não é a Receita. O contribuinte declara o que ele apurou. Também não é Receita, não. E o contribuinte paga. Paga o quê? O que ele apurou e declarou. E se ele não pagar? Se ele não pagar, a gente cobra. Cobra o quê? O que ele apurou. E se ele não pagar de jeito nenhum, já manda para a PFN, eles vão lá e executam o cara. Então, até agora, a ação da Receita foi quase nada. Né? E para manter um modelo tributário dessa forma, a gente tem que ter pilares, porque é uma espinha grandona demais e ele se quebra. E esse pilar é basicamente fiscalização. Né? Então, fiscalização está no foco da estratégia da Receita? Tá. Vamos continuar pensando aqui nesse cenário. Isso aqui, ó, é um gráfico da divisão dos contribuintes. Então, olha aqui. Nós temos 51,9% do total de contribuintes brasileiros optantes pelo Simples Nacional. 48% dos contribuintes não optantes do Simples, mas também não diferenciados. E aquilo que não está dando para vocês verem ali, ó, 0,01% é um fio de cabelo, são os nossos contribuintes diferenciados. No entanto, os 0,01% de contribuintes diferenciados responde por 61% da arrecadação nacional. E o resto
pelos 39 restantes. Quer dizer, não nos resta alternativa se não marcar esses caras homem a homem. Eu brinco que a Receita Federal marca esses contribuintes diferenciados, igual o Quinones. Quinones jogou no Vasco? Pois então, igual o Quinones, marcava o adversário, braço debaixo do sovaco, joelho no meio das pernas, queijo na nuca. O cara tenta virar e a gente está ali. É 0,01%. São 61% total de arrecadação. Como não marcar esses caras? Então, ó, eu estou desenhando um cenário para vocês, para a gente poder pensar um pouco. Olha o nosso resultado aí. Em 2017, quer dizer, o último ano fechado que nós temos, nós batemos recorde de lançamento de ofício. Isso significa que nós lançamos como nunca. Está lá, ó, mais de 200 bilhões em crédito tributário lançado. Agora, olha esse quadrinho tá aqui. Eu só tive coragem de botar esse gráficozinho de barras aqui porque ele faz parte de um documento público que está no site da própria Receita Federal, que chama Plano Sufis. Sufis é Subsecretaria de Fiscalização. Então, é o plano da Subsecretaria de Fiscalização. Ele é dividido em duas partes. A primeira é uma avaliação do ano que passou e a segunda parte é o que se fará no ano seguinte, né? Vocês têm lá o último, chama Plano Sufis 2018. Entra no site da Receita e bota lá onde encontra. Plano Sufis 2018, vocês acham esse trem aí. Em 2017, nós conseguimos recuperar 0,47% do que foi lançado. É de horrorizar. Outro dia eu estava fazendo uma palestra para fiscalização e falei, cara, se a gente não mudar, nós vamos sucumbir. E se eu fosse o CEO de uma empresa, que fosse a Receita Federal, e a Receita Federal fosse uma empresa privada, eu demitia vocês todos. Foi aquele burburinho. Por quê? A nossa obrigação, lembra, é garantir a arrecadação. A fiscalização trabalha como nunca. Lança mais de 200 bilhões. E desses mais de 200 bilhões, entraram efetivamente no ano em curso, 0,47%. Ah, Mário, mas você nem deu tempo dos caras pagar. Vamos ver os anos anteriores. Em 2016, tudo que se lançou em 2016, até a hora que a gente fez esse gráfico, que foi o final do ano de 2017, a gente recuperou 1,31%. Em 2015, mais 1,79%. E por aí vai. A média são ridículos 5%. Né? Quando a gente bota a PFN na jogada, quer dizer, esgotamos a nossa possibilidade de cobrança, eles conseguem botar para dentro dos cofres públicos mais 1,7%. De tudo que se lança de ofício nesse nosso país, em termos federais, a gente recupera 6,7%. É assustador. Né? Quer dizer, um pilar do nosso sistema tributário nacional com tamanha ineficiência. E aí vem essa pergunta aí, ó. Garantir a arrecadação como? Né? Autuando. Cara, diante desse cenário que eu botei para vocês, é óbvio que não, né? A autuação pura e simples já mostrou que não é eficiente, que não é suficiente para que a gente cumpra a nossa finalidade última, né? Vamos voltar para o nosso mapa estratégico, e agora sim dá para a gente pensar um pouquinho mais. No ano passado, quando o pessoal da Abradt me chamou para palestrar sobre a estratégia da Receita Federal e o Plano Sufis 2017, eu apresentei orgulhosamente o nosso Plano Sufis. Por quê? Tudo depende do ponto de vista que se mostra, né? Nós estamos autuando como nunca, né? E temos uma grande participação nas operações nacionais de combate à corrupção, especialmente Lava Jato, Zelotes, Ararate e outras mais de menor divulgação.
Eu mostrava naquela época os resultados esperados da área de seleção e preparo da ação fiscal, que era 92,5% de acerto. Só tem que é 92,5% de acerto em autuar, mas ninguém nunca tinha trazido para a gente a medição do que se recuperava efetivamente, né? E, para piorar toda essa situação, em 2017, eu apresentei naquele congresso algumas operações de fiscalização que a gente estava focando, todas elas com foco no combate ao planejamento tributário abusivo, né? Então, a gente mostrava... isso está lá no Plano Sufis 2018 também, né? Operações, a gente faz uma breve descrição sobre o tipo de fiscalização que se espera para o ano em curso. E eu fiz uma apresentação engraçadinha, né? Normalmente, congresso de direito, o pessoal é muito sisudo e jamais esperava um cara da Receita fazer uma apresentação daquela, e, no final, teve muito festejo pela apresentação, mas 2 dias depois, um colega nosso, né, professor Roberto Duque Estrada, publica no Conjur uma coluna sobre o Congresso de Direito Tributário do ano 2017. E, naquela ocasião, ele falava o seguinte, que algumas palestras chamaram a atenção dele. E uma delas era a minha. E ele elogiava o palestrante, mas ele falava, olha, dá para a gente perceber claramente que a Receita Federal está focando no combate ao planejamento tributário abusivo. Vou fazer um resumo aqui. Mas ele falava, afinal de contas, o que é o planejamento tributário abusivo? E aí ele vinha desenvolvendo aquele raciocínio, e eu ia lendo aquilo, e no final ele falava assim, não há uma definição do que seja esse tal planejamento tributário abusivo. E a Receita Federal é um órgão de governo que está inserindo um elemento de insegurança jurídica dentro da sociedade brasileira. Ah, mas aquele trem me feriu de morte. Porque eu tenho uma relação de paixão com o meu emprego, né? Com a Receita Federal. Eu falei, gente, não é possível um negócio desse. A grande vantagem é que, desde criança, eu sempre fui muito magrelo, sabe? E o que tem isso a ver com a Receita, né? Meu pai morria de medo de eu arrumar briga na rua e, fatalmente, eu voltaria todo machucado para casa. Então, meu pai falava assim, olha, cara, a pessoa inteligente leva desaforo para casa. Esse trem nunca me saiu da cabeça, né? E aí eu peguei esse desaforo do professor Roberto Duque Estrada, que é meu amigo, e levei ele para casa. E fiquei 1 ano pensando nesse trem. Por quê? Porque é o seguinte, cara. Assim, ó, eu vejo umas coisas, eu tenho que confessar que eu tenho inveja. Eu estou dirigindo na rua, e quando eu vejo um carro com adesivo assim, eu apoio a Lava Jato e a Polícia Federal. Ai, que inveja. Vocês imaginam? Eu apoio a Receita Federal. Mas como apoiar um órgão que trabalha e atua e tem uma estratégia que causa insegurança jurídica, especialmente se no mapa estratégico a gente tem um objetivo que fala contribuir para a melhoria do ambiente de negócio e da competitividade do país? Como é que a gente contribui botando insegurança jurídica? Olha, estou partindo do pressuposto que o professor Roberto Duque Estrada está certo, né? Porque a reação mais fácil é a gente falar, esses advogados tributaristas é foda, né? Fica só murriando a gente e só quer defender. Não é assim, o modelo mental da gente normalmente se rechaça. Mas como meu pai me obrigou a levar desaforo para casa a vida inteira, eu levei o desaforo e tentei transgredir com esse modelo mental, né? E percebi que realmente, se ele falou, é porque a sociedade percebe esse tipo de situação, né? Então, não estava bom, porque é uma contradição. E a pior coisa que pode ter é uma incoerência entre o que a gente apresenta e o que a gente faz.
Isso é impossível. Se a Receita Federal quiser se manter com mais 50 anos de sucesso, nós estamos completando 50 anos nesse novembro, a gente tem que ser coerente com a nossa fala, né? Então, não dava. Mais ainda, olha lá, nós temos esses valores aí. Como a gente ser transparente, ser profissional, né? Ser íntegro. Ser íntegro é ser honesto, é ser verdadeiro, né? Causando insegurança jurídica no país. E aí, cara, essa provocação me fez pensar muito tempo. Afinal de contas, porque, nós temos olha que situação terrível a nossa. Nós temos um modelo tributário definido constitucionalmente, baseado no lançamento por homologação, e que a fiscalização dá sustentação a esse modelo. O grosso da nossa fiscalização é combate ao planejamento tributário abusivo. Galera, saldo credor de caixa e passivo a descoberto em grande contribuinte não existe, não. Tá? Isso é exemplo para a gente dar em curso de formação ou primeiro período de cursos contábeis, né? O que pega com esses caras, aqueles 0,01% responsável por 61% da arrecadação, são altas reorganizações societárias. Não é simples, né? E então, é o seguinte, o combate ao planejamento tributário é o maior filão, e, ao mesmo tempo, ele está causando insegurança jurídica. Então, vamos lá. O que seria suficiente e capaz de resolver o nosso problema? E aí é fácil. Nós vivemos num país democrático de direito, tudo positivado. Faz uma lei, né? Uma lei que delimite perfeitamente o que é planejamento tributário abusivo, ou, a contrário senso, o que é o planejamento tributário lícito, e hasta la vista, baby. Só tem um problema. Tem um cara chamado Alexandre Travessoni, me deu aula no curso de Direito, no primeiro período. Na primeira aula, meu primeiro período na época era lá na Fafiche, nem sei se é lá ainda, e ele falou assim, a produção legislativa e o direito jamais vão conseguir acompanhar a evolução da sociedade. Cara, é um barato ficar na mesma mesa que o Alexandre, porque a gente fala muito próximo, né? A única sacanagem que hoje você falou antes de mim, né? Deu spoiler de um tanto de coisa. Mas aqui, mas pelo menos assim me dá um ar de intelectual, né? Pô, ele fala muito parecido com o doutor Alexandre. Olha aqui, uma lei resolveria nosso problema, mas a lei não consegue acompanhar a evolução da sociedade. Enquanto nós, na Receita Federal, estão achando que estão redescobrindo a roda, discutindo como tributar o cybercomércio, os caras estão falando de moedas virtuais, né? De blockchain, de um tanto de coisa que é difícil de entender. Então, cara, quanto mais falar de planejamento tributário abusivo, a gente faria uma proposta, o legislador ia produzir uma lei falando que era planejamento tributário abusivo, e no outro dia devia ter umas 3 ou 4 modalidades diferentes que não se encaixavam em nenhuma daqueles artigos dessa lei. Então, a gente volta ao problema inicial. Fazer o quê, né, para dar coerência nesse trem aí, que é nosso planejamento estratégico? E aí veio a segunda pergunta. Bom, já que a lei não consegue resolver nosso problema, o que faz uma lei nascer? Em outros casos, como é que a gente pode fazer para viver sem ela e ter segurança jurídica, né? Então, eu fiquei matutando muito tempo, e eu acabei um dia, por acaso, estava lendo um livro de um administrador, o cara que foi criador e presidente da Visa International. E ele falava o seguinte, que a lei só existe, ou a norma só existe, porque houve um passo atrás, uma quebra de confiança. Cara, essa sacada é genial. Isso serve para tudo. Nenhum legislador ia gastar o tempo dele criando uma norma que a sociedade toda já entendesse que aquilo era o certo, o normal, e seguisse aquilo de uma forma tranquila e serena.
É a mesma coisa que a gente faz quando educa os meninos da gente. Você não bota regra até os dois quebrar o pau por causa do videogame de tarde. É ou não é? Agora, o dia que ele sai na porrada em casa, você vai lá e fala, ó, a partir de hoje, videogame é só depois das 6 horas, meia hora para cada um. Agora, se os dois resolverem jogar junto sem brigar, dá para 1 hora, né? E se tirar nota boa, pronto. Então, aí, percebam, o que falta é exatamente esse elemento de confiança. Eu achei um barato, porque se a gente fosse resumir a palestra do Sérgio, em uma palavra, ele falava em cooperação, o tempo inteiro, cooperação, cooperação. E a minha, nós vamos falar de confiança, confiança, confiança. Né? E tem tudo a ver as duas coisas. Então é o seguinte, se coloca um elemento de confiança na relação jurídico-tributária, a gente consegue tirar um pouquinho dessa sensação de insegurança jurídica. Né? Vamos tentar melhorar essa coisa aqui. O que traria essa situação de insegurança jurídica no caso do combate ao planejamento tributário abusivo? Olha, o empresário ele toma decisões para a sua empresa que se adequam perfeitamente ao comando legislativo, e a Receita vai lá e fala assim, isso é abuso de forma, não tem fundamento econômico, você fez isso só para não pagar tributo. CRAU. Se a gente botasse uma etapa anterior em que a gente chamasse o empresário e falasse, olha, cara, esse planejamento tributário que você está fazendo não é lícito, ao nosso ver. Por que entendemos dessa forma? E ele tivesse a oportunidade de numa chamada dessa, expor seus motivos. Quer dizer, a gente colocaria uma etapa anterior que a gente chama de conformidade tributária. Quando eu tivesse sacado, cara, reinventei a roda agora sim. Né? A conformidade tributária talvez seja o X da questão para a gente resolver aquela equação. A gente garante a arrecadação e a gente não instaura essa sensação de insegurança jurídica. E, como eu sou o superintendente, né, o meu chefe está só lá em Brasília, então eu ainda tenho uma certa autonomia, diz que quanto mais longe seu chefe está, melhor, né? O meu doutor Rachid. Então, a gente já estava com uma operação prontinha para fazer em donos de cartório. Nós chamamos os caras para uma reunião de conformidade e apresentamos para eles tudo que a gente tinha, como os cruzamentos eram feitos. Quantos? Opa, vou voar. Né? Então, a gente colocou inseriu esse elemento. Para nossa surpresa aqui de Minas Gerais, achando que a gente estava, bicho, na vanguarda das coisas, 2 semanas depois, a Receita Federal abre uma consulta pública para um projeto chamado Pró-Conformidade. Então, a Receita Federal está pensando nisso, mas ela não está pensando nisso à toa, porque o Sérgio pensou nisso também. E ele deu como exemplo a Receita Federal da Suécia, que está muito mais na frente da gente e também pensou nisso. Então, gente, eu vim aqui para falar de estratégia da Receita, está aí, ó. A nossa estratégia é fazer cumprir o que está descrito nessa pirâmide de conformidade, né? Então, aquele contribuinte que quer cumprir as suas obrigações, um tapete vermelho para ele, nós vamos ajudar. Aquele que tenta, mas nem sempre consegue, a gente ajuda. Agora, tem uns que a gente precisa marcar, nós vamos marcar eles. Marcar como? Com ações de conformidade. A gente fala, tem um trem errado aí. E, às vezes, ele até está certo, né? Nós estamos dispostos a ouvir. E aí tem um grupinho aqui, ó, que tem por religião não cumprir as suas obrigações tributárias. Né? E esse não tem jeito. Então, para esse cara, a gente usa toda a força que a lei nos permite. Aí sim, medidas coercitivas, né? Cassação de benefícios fiscais, regimes especiais de fiscalização, é mais ou menos isso. Então,
Essa é uma parte da nossa estratégia. Qual a outra estratégia? O monitoramento dos maiores contribuintes. Para quê? Para assegurar o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias e aproximar a arrecadação efetiva da arrecadação potencial. Ou, em outras palavras, diminuir o gap de arrecadação. Como que a gente trabalha? Toda vez, a gente, eu falei, a gente marca como é homem. Então, toda vez que tem uma queda de arrecadação, a gente analisa. Essa análise gera uma informação. Não há problema, porque às vezes o problema é mercadológico, é de crise, é de contexto. Ok, vai ser feliz. Há problema, a gente chama os caras para conversar. Ação de conformidade. Viu como é que a gente está levando a sério o trem? O contribuinte ficou conforme? Ok, dá um abraço aqui. Não ficou, vai para a fiscalização. Né? Quer dizer, a fiscalização é o remédio amargo que a Receita tem. E mais, e aí a última coisa que eu quero falar, para ficar dentro de 5 minutos. Ele me roubou, mas tudo bem. Eu costumo levar desaforo para casa em prol da amizade. Quando eu fui chamado para ser superintendente, até vou abrir um parênteses. Fui numa reunião em Brasília, os 10 superintendentes, são só 10 no Brasil. E ao final da primeira reunião, o da 9ª região fiscal, que é o Paraná e Santa Catarina, ele é um cara, é o decano, ele falou: doutor Mário, o senhor é um superintendente muito exótico. E até agora eu não sei se é bom ou se é ruim, mas me falaram que eu virei superintendente por causa de uma tal visão sistêmica. Não, Mário, você tem uma visão sistêmica fantástica, sensacional. Você enxerga a Receita de uma forma inteira, íntegra, holística. E esse tipo de coisa, sabe, me dá até um pouco de pena. Porque isso é tão básico, tão rasteiro, que não devia ser um elogio, sabe? O grande barato é esse trem aqui, ó, visão ecossistêmica. Presta atenção nessa expressão que vocês vão ouvir muito. A visão ecossistêmica da relação jurídico-tributária é enxergar muito além, não dos murinhos compartimentais da minha organização, é enxergar além do murão da organização. E aí, quando a gente faz isso, a gente passa a ver o conjunto de advogados tributaristas, o conjunto de contabilistas, o conjunto dos administradores e, especialmente, o conjunto de cidadãos contribuintes como copartícipes e parceiros em uma relação equilibrada jurídico-tributária. Então, quando o professor Roberto Duque Estrada me provocou, ele estava fazendo um bem para a gente. É o tal equilíbrio, é a tal autorregulação, é enxergar de uma outra forma. Cara, esse cara viaja demais, o que ele fumou antes de vir para cá? Fumei nada. Essa é a visão de futuro. Já existem organizações, pensa assim, o maior exemplo, o mais eloquente é o tal Aeroporto de Singapura. Diz que no Aeroporto de Singapura, a experiência de passageiro é perfeita. É perfeita por quê? Porque ela é perfeita desde o momento em que o avião abre a porta até o momento em que o táxi fecha a porta. Ou seja, a autoridade policial que cuida da imigração, ela tem que garantir a segurança nacional. Ela não pode deixar entrar um terrorista, por exemplo, no país. Mas ela tem que ser rápida, eficiente, cortês. A administração tributária tem que cuidar da segurança das mercadorias, não pode deixar arma entrar, nem droga, nem munição, né? Mas também tem que ser eficiente, tem que ser rápida também, ela tem que ir na boa, a tal gestão de risco tem que ser perfeita. Para que ficar apurrinhando o bom passageiro, o cara normal, né? E depois, a autoridade aeroportuária tem que ser perfeita também. Então, a devolução de bagagem, a manutenção das esteiras, o que as placas de identificação, tudo isso tem que ser perfeito, mas não para por aí. A menina que serve o cafezinho também tem que ser um exemplo de perfeição e gentileza, assim como o responsável pela limpeza dos banheiros. Todos os caras são igualmente importantes nessa relação, e ela só é perfeita porque todos agem com eficiência, de uma forma em que há cooperação e confiança.
É isso que eu estou falando. E a Receita Federal já começa a pensar nesses aspectos. Por isso, essas ações aí, a pró-conformidade. Por isso, o É-Social. É-Social só enche nosso saco. Não é. Quando esse trem estiver funcionando, galera, alguém aqui nessa sala ainda pensa em preencher um formulário de imposto de renda na mão, fazendo cálculo na calculadora? Hoje é tudo pela internet, eletrônico. O E-Social vai ser a mesma coisa. Os eventos trabalhistas e previdenciários vão fluir, né? O SPED, que já eliminou obrigações acessórias, ninguém mais entrega da IPJ. E, se Deus quiser, não vai entregar outras tantas, né? O tal operador econômico autorizado, em que a Receita Federal classifica a reputação do importador. E se o importador tem uma boa reputação, o despacho é simplificado, ele tem a sua mercadoria liberada muito mais rápido. Essas fábricas de carro, que é tudo just in time, está tendo uma vantagem enorme com a certificação OEA. Despacho aduaneiro sobre as águas, enquanto o navio está lá em cima do mar, antes de atracar no porto, a gente já fez o despacho, e não empata a vida, diminui o valor de armazenamento, né? O portal ECAC, em que a gente todos os dias está colocando serviços, tanto para a empresa quanto para o cidadão, para você fazer pela internet. Vou dar a notícia em primeira mão, a Receita Federal está por um cabelinho para fazer o tal certificado, como é que chama? Certificado digital em nuvem. Então não vai ter mais aquele físico que você tem que espetar, né? Aquele pendrive ou cartão. Vai estar na nuvem. Com isso, nós vamos poder colocar dentro dos seus celulares todos os serviços disponíveis na página da intranet. Está por um triz, já estamos testando. E o tal NAF, que é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, que é um acordo de cooperação técnica entre a Receita e as instituições de nível superior que têm cursos de contábeis, em que a gente dá suporte técnico e esse pessoal atende o contribuinte hipossuficiente. Olha que barato, né? Isso tudo acabou. Isso tudo para a gente ter essa visão ecossistêmica da Receita. Uma visão em que a gente não vê o contribuinte como sonegador, não vê o advogado como aquele cara que quer derrubar as nossas autuações. A gente não vê o contabilista, aquele cara que quer dar o nó no pingo d'água, né, e esconder as informações da gente. A gente vê todos como parceiros de uma mesma relação. E a última coisa, por favor, deixa eu falar que essa é a mais legal de todas. Eu fico imaginando que é um exercício, né, de imaginação da Receita do futuro, porque esse negócio de conformidade não para só de avisar, chamar o contribuinte e falar: nós vamos mandar o pau, hein? Né? Esse é o primeiro ponto. Mas a gente vai avançar. O avanço é a classificação de contribuintes. O pró-conformidade é exatamente isso. São critérios que a Receita Federal vai usar para dar nota para os contribuintes. São Paulo já faz isso. E agora a Secretaria de Estado da Fazenda de São Paulo, e agora a gente vai fazer. Só tem que, na minha imaginação, os critérios são muito mais profundos do que foram apresentados no projeto pró-conformidade, que, se vocês quiserem consultar, está na página da internet. Escreve lá, pró-conformidade, ou Consulta Pública 4/2018. Vocês imaginem, daqui a um tempo, os contribuintes tendo divulgado nos meios públicos a sua classificação. Então, você é nota A, você chega no banco e consegue um financiamento mais longo, ou com juros menores, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Ou as pessoas começam a entender que pagar tributo não é para aquele filho da puta roubar, né? O tributo é para financiar o Estado, para a gente ter um Estado melhor. Então, as pessoas, ao invés de comprar do supermercado que lava dinheiro para o dono do frigorífico, ele compra do supermercado que é nota A na classificação da Receita. Olha que barato. As pessoas se sentiriam estimuladas a estar conforme. Vocês imaginam que aquele esquema, aquele modelo tributário não precisasse mais ter a fiscalização como suporte?
ele tivesse a conformidade tributária como suporte. Imagina no futuro, a gente, ao invés de falar... A gente, ao invés de ficar só olhando se o cara estava adimplente com as suas obrigações acessórias e principais, a gente começar a olhar a cadeia produtiva da empresa. Se a cadeia não for toda A, ele não tem nota A. Eu fico imaginando, e eu provoquei os advogados aquele dia no Congresso de Direito Tributário, eu falei, imagina um dia um contribuinte, um cidadão entrar no seu escritório e falar, quero impugnar um ato da Receita. E vocês, com essas cabeças retrógradas, falam, foram autuados? Não, que é isso? Eu estou com nota B. Vocês imaginam que mudança de comportamento seria essa? Vocês imaginam que daqui a um tempo, nessa visão ecossistêmica, a administração tributária pudesse trabalhar em conjunto com órgãos do meio ambiente e que empresas sustentáveis teriam o conceito A? Imaginem os contadores registrando os custos sociais e os custos ambientais que a atividade econômica da empresa que ele trabalha geram. Isso sim é dar subsídio para a diretoria tomar decisão. Então, para terminar, e já lembrando da palestra do Sérgio, que foi brilhante, como sempre, nós temos que ficar de olho em como será o futuro. Um dia um futurólogo da USP falou comigo, eu estava lá, Mário, a profissão de advogado, a profissão de contador e a de auditor vai acabar. E aí, eu fiquei matutando, porque eu levo desaforo para casa. Que vai resolver isso? Porque eu tenho horror de ser dentista. Minha formação inicial é essa, viu, gente? Eu sou dentista. Depois eu formei em Direito. Né? Então, eu tenho horror de ser dentista. O que vai ser de mim? Né? Se acabar a profissão de advogado, que eu sou formado em Direito, né? E de auditor. E aí, cara, eu fico pensando que essas profissões somente vão sobreviver se elas passarem ou mantiverem a sua relevância social. E para manter relevância social, nós temos que construir um país melhor. A Receita Federal, como organização pública, só vai ter mais 50 anos de sucesso se ela mantiver a relevância social dela. E a última pergunta, garantir a arrecadação por quê? Para construir um país melhor. É isso que eu penso. A gente só vai ter relevância social se a gente atuar de forma equilibrada para ter um país melhor. Galera, não abram mão do protagonismo de construir um país melhor. Essa é a mensagem que quero deixar para vocês. Muitíssimo obrigado pela atenção. Eu quero entregar ao doutor Sérgio André Rocha o certificado dele, é um simples reconhecimento da sua palestra aqui, e também ao doutor Mário, porque vocês estão vendo que ele é duplamente santo, né? É Santiago, São Tiago. Também entregar e agradecer a sua brilhante e até divertida palestra, viu? Tá certo? Nós teremos o doutor Sérgio, obviamente que vai precisar de sair agora, porque ele tem o voo dele, ele vai voltar para ver o Vasco perder. Né? Não, que é bullying, pô. Então eu agradeço, viu, Sérgio, mais uma vez, e tenha uma boa viagem de retorno. Obrigado. Você chegue bem em casa. Você vai posar no Galeão ou em Santos Dumont? Santos Dumont, com emoção. Então você vai. Não corta do risco, não. Não, é o contrário. Santos Dumont é o que dá mais. É? Bom, muito obrigado. É um prazer.